é de corpos condutores esféricos. Vocês estão copiando a matéria aí, ó. Copia o título aí, ó. Corpos condutores, condutores esféricos. Então, primeiro ponto aqui. Campo elétrico. Então, eu vou dividir ele em dois. Campo elétrico, e aqui eu vou trabalhar a questão do potencial elétrico. Então, deixa eu fazer uma superfície aqui. Tá? Um corpo, uma carga. Tá? E vamos lembrar de uma coisa. É uma esfera grande, tá? Pode ser uma casca ou pode ser maciça. Tá? Tanto faz. Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui um ponto aqui no centro, tá? Aqui no centro. Então, já vou traçar um gráfico aqui embaixo, ó. Aqui. De campo elétrico versus distância. Bom, pessoal, vamos supor que ela está carregada positivamente. Lembra que eu falei da gaiola de Faraday? Qual o melhor lugar para se proteger de um dia chuvoso dos raios? Dentro de um carro. Por que é dentro do carro? Porque se o carro se energizar, né, as cargas elétricas, elas ficam carregadas, né, positivo ou negativamente, mas para o lado externo do corpo, tá? Então, no caso, se for, por exemplo, uma carga positiva, ele vai estar carregado positivamente e essa carga em excesso vai estar aqui para o lado de fora, certo? Então, qual que é a carga aqui dentro? Zero, não tem carga elétrica aqui dentro da esfera, né, dessa casca. Sendo assim, quanto vale o campo elétrico aqui dentro? Zero. Então, essa casca aqui, ela tem um raio, né? Ela vai ter um raio, o raio da circunferência da esfera. E aí, a conclusão, o pessoal centralizar aqui, a conclusão é o seguinte: se eu pegar esse gráfico e traçar o campo elétrico até chegar na borda, até chegar no raio, o campo elétrico vai ser zero, com a bolinha aqui no meio. Bom, até chegar na borda. Então, repara que eu estou fazendo aqui, aqui. Tá? Quando eu cheguei na casca, o que que acontece? Bom, vou deixar por último isso. Tá? Isso aqui eu vou deixar por último. Eu vou pegar um ponto agora, a uma certa distância, uma distância D, que é maior que o raio. Tá? Se eu pegar essa distância maior que o raio, se for maior que o raio, você vai trabalhar com esse corpo condutor como se fosse uma carga pontiforme. Aí não tem segredo, é a fórmula normal do campo elétrico. Como é que se calcula o campo elétrico? E igual a KQ sobre D ao quadrado. Lembrando que campo elétrico é D ao quadrado, potencial é só D. Tá? Então, nesse ponto aqui, o campo elétrico, desde a superfície até uma extremidade maior, vai ser a hipérbole quadrática que nós já vimos esse gráfico anteriormente. Então, vai ser normal. Só que lá, na aula passada, né, não sei que dia que foi exatamente, o campo elétrico saía daqui, né? Aqui pertinho, porque era carga pontiforme. Então saía bem pertinho aqui do eixo. Como agora um condutor é um corpo maior, é uma esfera,
Então, eu tenho que dar esse espaço aqui, que esse espaço aqui é o raio da esfera. Bom, tá. Olha só, que eu faço aqui, matemática, né? Pontinho aberto, ou seja, não contém. Então, esse gráfico não parte desse ponto, ele parte logo em seguida. E aqui é a mesma coisa, não contém. Aonde fica esse ponto aqui? Aqui na metade. Exatamente na metade. Porque o campo elétrico aqui, ó, como é que se calcula o campo elétrico aqui? Tá? Esse campo elétrico aqui calcula como a metade desse. Tá? Nesse ponto aqui, o campo elétrico é metade de KQD ao quadrado. Isso aqui é decoreba. Ainda bem que, assim, sinceramente, nunca vi cair, tá? Nos últimos vestibulares que eu vi. Isso aqui quase não cai, ainda bem, porque é uma decoreba, né? É o campo elétrico dividido por 2. E esse ponto aqui é o normal, é o campo elétrico normal, tá? Aqui, daqui para frente, é. O campo elétrico é KQD ao quadrado. Bom, campo elétrico, agora eu vou fazer o potencial elétrico. Potencial elétrico. Como é que fica o potencial elétrico, então, do corpo esférico? Pega o centro, aqui. Opa, potencial e a distância. Repara o seguinte agora. Aí entra o campo elétrico uniforme. Tá? O que o campo elétrico uniforme diz aqui? Olha, se o campo for zero, quanto que vai ser a diferença de potencial, então? Zero também. Só que, nesse caso aqui, repara uma coisa. Então, se o campo elétrico é zero, o potencial é zero. Então, aqui, ó. Se o campo elétrico é zero, a diferença de potencial também é zero. Só que eu não posso esquecer que a diferença de potencial é VI menos VF, que é igual a zero. Então, VI é igual a VF. Então, se eu pegar qualquer ponto aqui dentro, vai ter o mesmo potencial elétrico. Então, dentro de um corpo, de uma superfície condutora esférica, o campo elétrico ele é constante. Olha só a diferença, hein? Aqui o campo elétrico é zero. Aqui não, não é zero. E vale o mesmo valor até chegar na superfície. Tá? Cheguei na superfície. Como é que ele se comporta daqui para frente? Mesma coisa que aqui. Fora da superfície, se comporta como se fosse uma carga pontiforme. A mesma coisa acontece aqui. Fora da superfície, fora da esfera, ele se comporta como se fosse uma carga pontiforme. Então aqui o potencial é K, Q, D, sem o D ao quadrado. Aqui é K, Q, D ao quadrado. Então, aqui esse pontinho aqui é o raio. Mesma coisa aqui. Aqui é o raio, aqui é o raio.
Como é que calcula esse potencial elétrico aqui? Esse potencial é calculado por K, Q, e a distância? A distância é o raio. Então, dentro até a casca, a distância é o raio. Para um ponto maior que o raio, a distância maior que o raio, eu uso V igual a K, Q, D. O seguinte, para nós finalizarmos a aula mesmo, eu vou voltar no tempo. Lá na aula, deixa eu lembrar que aula que era, eu acho que é a aula 3, que é eletrização por contato. Eletrização por contato. Bom, nós já vimos esse conteúdo, tá? Eletrização por contato. Onde nós trabalhamos lá a eletrização de dois corpos esféricos, dois corpos condutores esféricos idênticos a gente fazia, né? Que quando nós tínhamos dois corpos idênticos, vamos colocar aqui aqui vamos supor 4Q e aqui é menos 2Q. Como é que a gente fazia a eletrização disso? A gente pegava lá, colocava em contato, as cargas eram distribuídas e depois separadas. E aí cada uma ficava com que carga? Aí eu tinha que fazer a conta, né? Como é que ficava a conta mesmo? Ah, a carga resultante vai ser o Q1 mais Q2 dividido por 2. E aí fica. Me ajuda a lembrar aqui. Essa matéria vocês já sabem. 4Q menos 2Q dividido por 2. Então, qual que é a carga resultante final? 4Q menos 2Q, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, vai ficar Q, né? Então, a carga final aqui é Q para cada um. E aí tinha um exercício lá que eu falei para vocês, ó, não vou fazer esse exercício agora. Eu fiz, acho que até pulei ele, porque não é para fazer agora, porque eu não tenho a matéria para explicar para vocês entenderem. Porque o momento de entender é agora, tá? Porque aqui são cargas idênticas, tá? São cargas idênticas, mesmo tamanho. Agora, eletrização por contato de corpos esféricos de raios diferentes. De raios diferentes. Ou seja, de tamanhos diferentes. Tá? Gente, qual é a condição para que tenha corrente elétrica? Qual é a condição para que tenha corrente elétrica? Corrente elétrica? Corrente elétrica. Eu já falei sobre isso, hein? Falei no dia que eu falei da tomada. Corrente elétrica surge com diferença de, de potencial. Tá? Bom,
Então aqui, como é que vai ficar a carga elétrica? Aí eu vou calcular o potencial elétrico, que foi que eu acabei de calcular ali para vocês. Qual é a forma que nós acabamos de ver aqui, ó? Potencial elétrico é a carga dividido pelo raio. Então vai ficar aqui, ó. Potencial elétrico, KQR. Aqui, ó, potencial elétrico é KQR. Então veja uma coisa aqui, ó. Essa carga que ele vai compartilhar, tá? À medida que o raio aumentar, a carga também vai aumentar. Isso aqui é diretamente proporcional. Por que isso? Tá? Porque a corrente elétrica, ela vai existir, tá? Ela vai surgir uma corrente elétrica aqui até igualar o potencial. Então veja só, a corrente elétrica surge com diferença de potencial. Ó, e até quando vai ter essa corrente elétrica, então? Até quando? Até quando? Até quando? Tá? Até que o potencial se iguale. Até que o potencial de um se iguala com o potencial do outro. Então, essa corrente elétrica aqui, ela vai se tornar zero quando o potencial de um ficar igual ao potencial do outro. Então, esse potencial aqui vai ser igual a esse potencial. Esse potencial vai ser igual a esse. E quando esse anular, então quem vai ter mais carga? Aquele que tiver mais raio. Por que isso? Porque tem mais espaço para acumular carga. Tem mais espaço para acumular carga. Então, lá naquele exercício, como é que eu faço, então, para achar o valor, então, da carga elétrica? Bom, então após ver o potencial elétrico de cargas esféricas, né, de raios diferentes, como é que vai ficar a eletrização? Então, a eletrização de corpos condutores, repare que é corpo e não ponto, né? Condutores esféricos de raios diferentes. Já é? Tá. Então, pelo princípio da conservação das cargas, a carga inicial, a somatória da carga inicial tem que ser igual à somatória da carga final. Então, um exemplo, uma situação que eu tenho dois corpos, então QA mais QB vai ser igual a QA' mais QB'. Bom, e como eu falei agora há pouco na outra folha, tá? A corrente elétrica, tá? A corrente elétrica, ela vai passar de um corpo para o outro e vai cessar quando o potencial elétrico se igualar. Então, a corrente elétrica pode ir para lá ou para cá, né? A corrente elétrica. Só que ela vai passar até que o potencial de A final se iguala com o potencial de B final. Tá? Bom, e como é que calcula o potencial? K vezes que é a linha, que já estou trabalhando com a carga final já, vezes o raio de A, igual K QB', o raio de A, o raio de B.
Bom, como K é constante, constante elétrica, corta. Então, o que eu tenho? Eu tenho essa fórmula aqui. Tá? Eu tenho que a linha sobre RA igual a QB' sobre RB. Essa fórmula aqui. Então, eu quero achar o QA. Então, eu venho aqui, substituo aqui, ó. Substituo, porque a carga do A e a carga de B, normalmente a situação inicial vai te fornecer, tá? O que você não vai ter são as cargas finais. Como você tem duas incógnitas, fica insolúvel a equação. Então, o que a gente faz? A gente isola uma das cargas aqui, ok? Isola aqui, ou que a linha ou que a B' para ter apenas uma incógnita. Resolve, depois acha outra carga. Joia? Então, na próxima aula, eu vou resolver exercícios sobre isso aqui. E um outro ponto importante é a capacidade, tá, que uma esfera tem de acumular carga, tá? Que é chamada de capacitância, tá? Capacidade de uma esfera acumular carga, tá? Bom, a gente sabe o seguinte, que quanto maior o raio de um corpo pequeno ou um corpo grande, aquele que é maior tem mais capacidade de acumular carga, tem mais espaço. Sendo assim, a capacidade de carga é diretamente proporcional ao potencial, onde isso aqui dá uma constante. Então veja, quanto maior o corpo, maior a carga, quanto maior a carga, maior o potencial. A esse K aqui de constante, então, que depende de cada corpo, é chamado de capacitância. Então deu-se o nome de K, de Q, né? Q sobre V igual a C. Isso aqui se chama capacitância. Então a fórmula fica capacitância sobre V. Então o que é C? Capacitância de um corpo acumular carga. Vai. Isso aqui não cai muito. Isso aqui não cai muito no vestibular. Mas cai uma outra fórmula muito importante que nós iremos trabalhar depois que nós aprendermos circuitos elétricos, que é em capacitor. Aí cai bastante. Então, de cara vocês já estão vendo aqui uma introduçãozinha sobre esse C aqui, que é a capacidade de acumular carga. Mais para frente a gente vai ver o desenrolar dessa forma. O que é mais importante aqui para nós é isso aqui, ó. Essa forminha junto com essa. Joia? Bora lá na próxima aula fazer exercício.